Hoje eu quero ter uma conversa honesta com você. Uma conversa que eu gostaria que alguém tivesse tido comigo anos atrás, antes de eu perder tanto tempo esperando eu me sentir pronta. Porque a verdade, e eu sei que isso vai soar estranho no começo, é que você não precisa estar pronta. Você precisa começar fingindo. Sim, isso mesmo, fingir. E eu vou te explicar exatamente o que isso significa. O que acontece é que a gente fica esperando chegar num nível que ainda não tem, antes de dar o primeiro passo. É como se a gente achasse que a confiança precisa aparecer primeiro, para depois a ação vir. Como se existisse uma fila. Primeiro você se sente capaz e depois você age. Mas eu aprendi da forma mais difícil possível que essa fila está invertida. Ou seja, que a ação vem primeiro e a confiança vem depois. Alguns pesquisadores que estudam o comportamento humano descobriram algo que parece simples, mas que muda tudo. A confiança, ela não é um estado que você atinge, ela é uma habilidade que você constrói. E ela é construída através de uma coisa só, a ação, repetida diante do medo. Você não espera ter confiança para agir. Você age e a confiança aparece como consequência. Parece simples, não é? E é. Só que o nosso cérebro, ele é especialista em nos convencer do contrário. E a neurociência tem um nome para isso: viés de negatividade. Ou seja, o nosso cérebro, por design evolutivo, ele dá muito mais peso às ameaças do que às oportunidades. Por isso que quando você pensa em começar algo novo, um negócio, uma conversa difícil, um projeto criativo, o seu cérebro acende um alarme de emergência, libera cortisol e cria resistência. E aí vem aquela sensação que você já conhece, a procrastinação, que parece preguiça, mas no fundo é medo. E sabe o que eu descobri sobre essa resistência? Ela não é aleatória. Ela não aparece quando você está prestes a fazer algo qualquer. Ela aparece com força total quando você está prestes a fazer algo que realmente importa para você. Pense nisso por um segundo. A intensidade do medo que você sente em relação a algo é diretamente proporcional a quanto aquilo importa para você. Mas lembre-se, o medo, ele não é um sinal para você parar. Ele é o mapa do tesouro, na verdade. E é aqui que o finge até ser começa a fazer sentido de verdade. Porque quando você entende que a resistência é inevitável, você para de esperar ela sumir e você aprende a agir apesar dela. Agora eu preciso ser muito honesta com você sobre uma coisa. Finge até ser não significa mentir. Não significa fingir que você sabe o que não sabe. Não é sobre enganar ninguém. É sobre algo muito mais profundo do que isso. Quando você age como uma pessoa que você quer ser, antes de você sentir que é essa pessoa, você vai gradualmente se tornando ela. As conexões neurais se formam, os padrões de comportamento se instalam, a identidade muda. É como quando um ator se prepara a fundo para um papel. Ele não só memoriza falas, ele vive o personagem. E alguns relatam que, depois de meses dentro de um papel, eles saem diferentes do que entraram. A personagem deixa marcas reais. E você pode fazer isso com a versão que você quer se tornar. A ciência chama isso de mentalidade de crescimento. É a crença de que as habilidades são desenvolvíveis, não fixas. E o mais incrível é que você pode desenvolver essa mentalidade, sabia? Ela não é algo que você tem ou não tem. É uma escolha repetida. Fingir que você já tem essa mentalidade. Agir como se você já a tivesse. Já é o primeiro passo para desenvolvê-la de verdade. Então, eu quero te dar ferramentas. Eu identifiquei 3 formas práticas de aplicar o finge até ser na sua vida, começando hoje. A primeira forma é: mude sua identidade. Nossa, Grace, mas como assim mudar minha identidade? Calma, eu vou te explicar. A maioria das pessoas, elas tentam mudar de fora para dentro. Elas focam nos resultados que querem, criam processos para isso, mas elas não mudam a identidade.
E sem mudança de identidade, qualquer hábito eventualmente desmorona. A forma mais eficaz é de dentro para fora. Você decide primeiro quem você quer ser e então age de acordo com essa identidade. Cada pequena ação que você toma é um voto para um tipo de pessoa que você está se tornando. Sabe como funciona uma eleição? Um voto não decide nada, mas a soma dos votos decide tudo. Quando você acorda cedo, mesmo sem vontade, é um voto. Quando você escolhe o que é difícil, ao invés do que é fácil, é um voto. Quando você age mesmo com medo, é um voto. Então a pergunta não é como eu vou conseguir acordar cedo. A pergunta é: que tipo de pessoa acorda cedo? Uma pessoa disciplinada. Sou eu essa pessoa? E então você começa a fazer pequenas escolhas como essa pessoa faria. Não porque você já é ela completamente, mas porque você está se tornando ela. Um voto de cada vez. A segunda forma é ter um mentor imaginário. E essa é uma técnica que muitos dos maiores líderes do mundo usam. E poucos falam sobre isso. A ideia é simples. Quando você estiver numa situação difícil, uma decisão importante, um momento de medo, uma conversa desafiadora, você se pergunte: o que aquela pessoa que eu tanto admiro faria agora? Pode ser alguém real, vivo ou não. Pode ser um personagem fictício. O ponto é que você pega emprestado a identidade dessa pessoa por um momento. Você não está fingindo ser aquela pessoa. Você está usando uma referência de comportamento para acessar o melhor de si mesmo. Experimente isso nas próximas 48 horas. Escolha uma pessoa que você admira muito e em qualquer momento de hesitação se pergunte: o que essa pessoa faria agora? E depois age assim. A terceira forma é a repetição que reescreve. O que seria isso? Tem uma frase de Aristóteles que eu sempre volto. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. E isso é verdade. O segredo do finge até ser é a repetição. Na primeira vez que você age como a pessoa que você quer ser, parece falso. Parece que você é um ator ruim num papel que não é seu. E tudo bem, é assim mesmo. Na quinta vez já parece um pouco menos estranho. Já na 50ª vez começa a parecer natural. Na 100ª vez você não está mais fingindo, você virou essa pessoa. A neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de se reorganizar, ela é real e comprovada. Então, cada vez que você repete um comportamento, as conexões neurais associadas a ele ficam mais fortes. Literalmente, isso é química, é biologia. Você não está enganando ninguém, você está fazendo o trabalho de se construir. Sabe, agora eu quero ser muito pessoal com você por alguns minutos. Teve um momento da minha vida em que eu tinha tudo mapeado. Eu sabia o que eu queria, sabia o caminho. E mesmo assim eu parei. E sabe por quê? Porque eu olhei para os resultados, eu vi que eram pequenos, lentos, quase invisíveis. E eu ouvi uma voz dizendo: você não tem o dom. Você não foi feita para isso. As outras pessoas têm algo que você não tem. E eu quase acreditei nisso. O que me salvou foi uma ideia simples, que caiu no lugar certo e na hora certa. De que o propósito não espera você se sentir pronto. Ele te convida no meio da bagunça, no meio da insegurança, no meio do caos. E cabe a você responder, mesmo sem ter todas as respostas. E eu decidi responder. Não porque eu me sentia pronta, não porque o medo tinha ido embora, mas porque eu entendi que esperar o medo ir embora é esperar o resto da vida. E hoje, aqui nesse canal, falando com você, eu sou a prova de que a ação cria coragem, e não o contrário. E você vai chegar no seu momento de desistência também. Pode estar nele agora. E eu queria que você lembrasse dessa conversa quando esse momento chegar. Que você lembre que o medo que você está sentindo não é sinal de fraqueza. É um sinal de que o que você está tentando fazer importa. Quanto mais importante, mais você vai sentir medo, sempre. Mas o medo e a coragem não são opostos. Eles coexistem. Pessoas corajosas não são pessoas sem medo.
São pessoas que agem apesar do medo. Eu quero terminar com uma pergunta que eu gostaria que você levasse para a sua vida. Escreva em algum lugar e responda de verdade. Quem você estaria sendo hoje se você não tivesse medo de fingir até ser? Se você soubesse com certeza absoluta que fingir até ser funciona, que a repetição cria realidade, que a ação gera confiança, o que você começaria amanhã? Qual conversa você teria? Que projeto você lançaria? Qual relacionamento você buscaria? Qual versão de você mesmo você começaria a praticar? Você não precisa ter todas essas respostas. Você não precisa se sentir pronto. Você não precisa esperar o medo ir embora. Você só precisa dar um passo, um único passo, como a pessoa que você quer se tornar daria. Você não está se tornando outra pessoa, você está se revelando. E isso é o que fingir até ser significa de verdade. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal. E me conte nos comentários qual é o primeiro passo que você vai dar hoje. Os livros que me ajudaram nessa jornada estão aqui na descrição. Corra lá e dê uma olhadinha. E lembre-se, você não precisa estar pronto, você precisa começar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.